Boa tarde. Boa tarde a todos. Agradeço as palavras do Dr. Jorge Gerdau, seu trabalho, a sua dedicação por um país mais competitivo é exemplo para cada um de nós. Apesar de, nos últimos 30 anos, nós termos nos esforçados para termos um Brasil não competitivo. Não é isso? Então, nós, nos próximos 30 anos, temos que tentar transformar esse país num país competitivo, aberto, né, que trate o setor público com mais respeito ao cidadão, que trate o recurso com mais eficiência, com mais produtividade, que é o que nem a América Latina tem feito nos últimos 20, 30 anos. Eu acabei de chegar e estava acompanhando mais cedo o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre as duas liminares da LRF, infelizmente, né, e respeitando o Supremo, dois resultados que mantêm o Brasil não competitivo, né, onde os estados são obrigados a transferir uma das liminares, os recursos aos outros poderes, pelo valor aprovado no orçamento, não pelo realizado, e a outra, estados não podem reduzir salários nem carga horária se estiverem gastando demais com o pessoal. Então, isso significa que o meu amigo Ronaldo Caiado vai ficar mais alguns dias, algumas semanas, alguns meses sem dormir, porque como é que a gente governa estados com despesas de pessoal e previdência acima de 80% daquilo que tem de receita? Então, eu acho que se a gente não tiver coragem de começar a enfrentar, doutor Gerdau, esses problemas e falar as coisas como elas são e alertar do que vai acontecer daqui a pouco tempo no Brasil, né, nós estaremos deixando de cumprir o nosso papel. E foi isso que eu aprendi. Estou na política há muito tempo, mas de alguns anos para cá, até aprendendo com outros bons exemplos que nós tivemos de mudança na política mundial, na Grã-Bretanha, em 2010, com o David Cameron, que no processo eleitoral a sua equipe dizia já que precisava reformar a Previdência, precisava aumentar a alíquota previdenciária, que era uma coisa que na política brasileira poucas vezes a gente viu alguém num processo eleitoral majoritário falar a verdade. E eu acho que está na hora da gente começar a falar a verdade, porque nós vamos ter poucas opções se todos juntos não trabalharmos para reduzir o tamanho do Estado, né, o tamanho da despesa pública, tratar de procurar, de construirmos leis que gerem mais segurança jurídica, né, mais transparência para o investimento do setor privado. Então, doutor Jorge, apesar de muito confiante compreender que nós temos sim uma Câmara de Deputados reformista, nós precisamos que todos aqueles que, né, constroem o Brasil no setor público ou privado participem desse processo, abrindo mão também, muitas vezes, de estruturas que foram construídas em outro momento do Brasil. Então, nós temos aí no lado do Estado, e é por isso que a Previdência, todos nós sabemos que é tão importante, que é uma despesa que cresce ainda todo ano 50 bilhões de reais líquido, e a nossa capacidade de investimento está crescendo de forma invertida, então está caindo a cada ano, e do ponto de vista efetivo, hoje não tem mais de 50 bilhões. Então, nós temos hoje um sistema previdenciário que privilegia os que ganham, se aposentam com mais renda, privilegia o final da vida das pessoas, e o Estado brasileiro abre mão de investir nos jovens, nas crianças, nos professores. A própria aposentadoria mais poderia precoce de professores significa que nós decidimos valorizá-los no final da carreira, mas não no início da carreira. Não parece uma decisão correta do coletivo, e essa é uma decisão que ainda hoje permeia o Parlamento brasileiro também, infelizmente, e a Câmara dos Deputados. Talvez seja o único tema que nós não tínhamos voto. Diferente das polícias, que a gente não tinha voto para ter 308, mas tínhamos mais de 290, então por isso o acordo no caso da Polícia Federal, mas no caso dos professores nós não tínhamos
nós tínhamos menos, eles tinham mais de 308 votos, para aplicar naquilo que não deveria ser a prioridade de ninguém. Nós temos um sistema de assistência que prioriza os mais idosos, ninguém está discutindo isso, e até por isso nós temos, para cada um idoso abaixo da linha da pobreza, nós temos 5 crianças. Então essa é a realidade do nosso país. E se a gente quer, né, ser político nesse país, com a nossa família respeitando a gente, com a sociedade respeitando a gente tem que ter coragem de enfrentar esses dilemas. Eu vi aqui, acho que foi o Caio, né, falando sobre Zona Franca. Ninguém quer acabar com a Zona Franca. Mas é óbvio que cada ano que passa, o emprego gerado pelo atual modelo da Zona Franca vai ser mais caro do que foi ontem, do que foi anteontem, porque as indústrias vão precisar cada vez menos de mão de obra. E se o projeto da Zona Franca é garantir emprego na região, vai ter que se pensar em outro modelo. Quando a gente fala isso, os jornais da Zona Franca começam a bater na gente, mas ninguém está contra gerar emprego na região, melhorar a infraestrutura, né? O que não dá é para a gente olhar um modelo do passado e não querer reformá-lo, né? Então, eu acho que os desafios, como eu disse, hoje o Supremo tomou uma decisão, claro, respeito a decisão do Supremo, mas acho que é uma sinalização que pode ser uma sinalização ruim. Qual será a solução para esses governadores que assumiram seus estados, Minas, Rio, entre outros, Goiás, Brasília também? Imagina a Brasília, na situação que Brasília está. Brasília, além de ser a maior renda per capita do Brasil, ainda tem o fundo de transferência de recurso federal para Brasília, 90% de despesa de pessoal e previdência. Brasília. Então, decisões como essa, ou nós vamos caminhar para alguma reforma constitucional, porque se lei complementar é inconstitucional, constitucional pelo menos será uma emenda. Mais difícil o nosso desafio. Quando nós assinamos com o movimento e com a Falcone o nosso contrato para fazer o trabalho da reforma administrativa, foi, doutor Gedal, por uma compreensão que eu tive, assumindo a presidência, antes eu não tinha, e isso não foi culpa da Câmara, foi muito mais culpa do aumento do plano salarial do Supremo Tribunal Federal da carreira do Judiciário em 2005, que aumentou muito o início da carreira do salário de servidores e se espalhou por todo o Brasil e por todos os poderes. O salário médio da Câmara hoje, doutor Gedal, R$ 30 mil. Carreira de consultor começa com 31 e a de policial legislativo com 14. E não estou falando mal de servidores, ao contrário. Os melhores servidores do Brasil estão trabalhando na Câmara de Deputados. É só ir lá e procurar conhecer a nossa consultoria. Mas não dá para um menino de 26, 27 anos começar ganhando R$ 31 mil. Com 5, 6 anos de carreira estão no teto e com 8 anos querem trabalhar em casa, porque já perderam a motivação. Já aqui no Parlamento nós não vamos fazer como a Receita fez e como a AGU fez, que nós temos que derrubar, se criou estruturas fora do teto, extrateto do serviço público. Então, isso significa que a gente começa o serviço público, todo mundo ganhando muito, as carreiras acabando muito rápido, né, chegando no teto muito rápido, e a gente não trabalha nem eficiência, né, nem mérito, né, nem carreira. É por isso que fica essa discussão. Os líderes agora pegaram a assinatura para regulamentar o extrateto. Aí estava a discussão de um outro tema polêmico, acabou. Agora o problema é que não pode regulamentar o extrateto. Nem acho que é o momento. Porque se a gente vai fazer uma reforma administrativa, que a gente faça a reforma completa, não faça por partes. Mas são desafios que nós temos todos os dias, né? Então a gente vai olhando, discutir cadastro positivo. Aí vem os cartórios, não pode melhorar, porque se melhorar, né, o crédito, perde receita. Melhoramos a regulamentação da duplicata eletrônica para que grandes varejistas não sejam donos das duplicatas e se transformem, na verdade, em financeiras, que aconteceu no Brasil nos últimos anos, para tentar reduzir taxa de juros. Cartório e Tribunais de Justiça. Aí eu descobri, só de protesto nós temos 3.600 cartórios no Brasil. Então, vai aumentando. Vamos fazendo conta aí de quanto custa o Brasil para todos nós, todos nós brasileiros. Então, ou a gente vai mudar tudo isso, e o setor privado também tem responsabilidade, são 400 bilhões de incentivos, 20 bilhões para a cesta básica que não chega na ponta. Não chega. É melhor pegar os 20 milhões e colocar no Bolsa Família, que a efetividade
da melhoria da qualidade de vida desse cidadão vai ser melhor e ele ainda vai ter renda, de fato, para comprar o produto. Vai melhorar até o faturamento dos supermercados no Brasil. Né? Simples. Todo mundo acha simples, claro, maravilhoso, nesse sistema tributário maluco que nós temos, custa 80 bi. Nem eu, nem o senhor, Gidal, nem ninguém aqui sabe o que significa esses 80 bi. Se é bom, se é ruim, se vale a pena, se não vale, porque ninguém fiscaliza. E aí vai. Já falamos da Zona Franca, que é relevante, que é importante, não só a Zona Franca, mas a gente pensar políticas para o norte do Brasil, para o nordeste, para reduzir desigualdade. Né? A gente tem um país desigual, e aí o governo arrecada, aumenta a alíquota, aumenta a carga tributária, porque o país é desigual para a gente dar dinheiro para os que ganham menos. Aí o nosso sistema tributário beneficia os que ganham mais, nosso sistema previdenciário beneficia os que ganham mais. Então o recurso que era para compensar as distorções das desigualdades para atender o pobre, a gente atende o rico. Então, são muitas coisas que a gente precisa fazer. E a gente fica querendo olhar tudo, né? E não consegue. Então, nós começamos esse trabalho que o senhor falou, da reforma administrativa na Câmara, para dar o nosso exemplo. É pequeno. A Câmara de Deputados custa 5 bilhões e um pouquinho. Sem nenhum deputado, sem nenhum gabinete de deputado, a gente custa pelo menos 4 bilhões. Tira todos os deputados, aí que todo mundo critica, que os gabinetes custam muito, custa 4 bilhões por ano, né, dos 5 bilhões e pouquinho que a Câmara custa. Né? Então a gente precisa melhorar o custo dela, a eficiência dela, o processo legislativo, para o cidadão estar mais próximo da gente, apesar que a Câmara é muito aberta, é o poder mais aberto do nosso Estado democrático de direito, mas precisa dar o exemplo. O governo parece que encaminha a sua reforma administrativa também, né? Eu acho que, e a partir daí a gente espera que o Supremo também, né, até porque é prerrogativa exclusiva, que o outro poder também possa encaminhar a sua reforma para que a gente possa organizar não apenas a questão salarial, que é muito importante, os salários do governo federal, da esfera federal, representam uma estrutura 67% mais cara que os seus equivalentes no setor privado, com estabilidade e outros benefícios que o setor privado não tem. Nos estados, a média é 30%. Isso significa que nos estados do Sul e Sudeste deve ser maior, porque a gente está incluindo os estados do Norte. Então, não são desafios pequenos. A gente não pode reduzir salário, ninguém pode mandar embora. Né? Como é que a gente vai fazer? Será que o Supremo consegue julgar? E eu estou pedindo isso ao presidente Toffoli, ele tem sido muito correto e muito importante nesse momento de mudanças na política brasileira, na relação do Executivo e Legislativo, ele tem cumprido, de fato, um papel de poder moderador, mas a gente precisa julgar o regime jurídico único que está lá, sob uma liminar há muitos anos. Todos os servidores precisam de estabilidade ou não? Quem precisa e em que condições? A gente não sabe, mas precisa resolver. Se não resolver, vai ser difícil a gente construir para frente um modelo que, de fato, transforme o Estado brasileiro mais enxuto e mais eficiente. 80% das despesas públicas são despesas indexadas. Né? Não dá nem para te pedir para a inflação subir para poder equilibrar as contas, porque quando ela sobe, as despesas públicas sobem junto. Não é isso? Então, não são poucos os problemas. O sistema tributário, vocês conhecem melhor do que eu o que é o sistema tributário brasileiro, a confusão dos impostos de consumo, também a injustiça na renda. Né? É impossível que a nossa dedução do imposto de renda na saúde a gente privilegie a classe média alta para ir num médico caro, enquanto não tem médico no hospital. Essa dedução não me parece legítima no Brasil, entre outras distorções que nós conhecemos. Então, a reforma tributária é importante e todos têm que dar sua contribuição. Né? O setor privado nos ajudou muito, foi importante na reforma da Previdência. A tributária os atinge mais, né? O setor produtivo, os empresários. E cada um tem que entender, aqueles que construíram estruturas nesse Brasil com distorções, que pagam imposto, que todo mundo tem que pagar imposto de forma parecida. Abrir a economia, claro que não da noite para o dia, mas a gente precisa ter mais competitividade no nosso Brasil, não é isso? Então, são muitos desafios e a Câmara está tentando dar a sua contribuição e eu, como presidente, estou tentando dar a minha contribuição, falando aquilo que eu acredito, não significa que eu esteja certo, mas falando aquilo que eu aprendi ao longo dos últimos anos, como deputado, como presidente da Câmara. Aliás, como deputado há 20 anos, eu fico lembrando esses anos, quando aquelas galerias cheias de servidores, 200, 300, nos aplaudindo.
né? Muitas vezes o setor privado também, conseguindo uma isenção aqui, uma desoneração ali, depois vai todo mundo embora e o problema fica dentro do parlamento, porque não tem dinheiro para investir, porque as despesas correntes estão crescendo, né? Então a gente prioriza o passado em detrimento do futuro. E é essa curva que a gente tem que inverter. O Brasil precisa voltar a priorizar o futuro, né? E ser correto com o passado, mas não dá para ser generoso com o passado e ser cruel com o futuro, né? Como é que a gente vai, de fato, ampliar investimento em creche no Brasil se as prefeituras estão todas quebradas? Como é que a gente vai ampliar a capacidade do Estado melhorar a gestão na área do ensino médio, que a gente sabe que é um drama que nós temos hoje, a evasão escolar, a perda de tantos jovens para o crime, né, abandonados, como? Com os estados todos na situação que estão. Se Rio, Minas, Rio Grande do Sul estão na situação que estão, Goiás, estado rico, né, atraiu tantas empresas, né, jovem, Brasília. Então, a gente podia ficar aqui falando muito. Mas eu, apesar de todos esses problemas, eu estou muito otimista. Temos um parlamento reformista. Temos um parlamento que compreendeu, do meu ponto de vista, que a política só vai se reencontrar com a sociedade quando a gente restabelecer a nossa capacidade de transformar o Brasil. E a nossa capacidade de transformar o Brasil não é aprovar um orçamento apenas a cada ano, aprovando o orçamento que autoriza o pagamento de salários e aposentadorias apenas, que é o que está nos sobrando nesse momento, né? A gente precisa ter a coragem de enfrentar o desafio das despesas públicas e ter a coragem de dizer para alguma parte da sociedade, que graças a Deus está cada vez menor, que o setor privado é fundamental, principalmente nesse momento de hoje, há mais de 10 anos, onde o setor público, infelizmente, perdeu as condições de investir no Brasil. Então, a gente precisa de parcerias com o setor privado na área de educação, na área de saúde. Não adianta ter uma estrutura de saúde, de seguro-saúde privada, tão grande, tão complexa, tão fechada, né, onde ninguém consegue mais ter um plano de saúde de pessoa física no Brasil, e onde os planos estão todos caros, porque você é obrigado a ter cobertura de tudo, né? Você não pode fazer nem coparticipação, nem franquia, nem contratar parte de um seguro, né? Ou a gente vai continuar achando que o SUS vai de hoje até os próximos 5 anos cobrir, né, a necessidade de saúde das pessoas que mais precisam, né, e também de uma classe média que hoje perdeu as condições de estar no seguro-saúde ou nunca esteve, né? Tivemos já 47 milhões, estamos 40, será que a gente não pode chegar a 60 milhões de brasileiros cobertos por um seguro de saúde e deixar o SUS, de fato, para aqueles que mais precisam, mas os sanitaristas não deixam a gente tratar do tema com toda essa liberdade na tramitação de projetos na Câmara. E na educação também. A gente sabe que na educação é mais sensível, mas não vai criar vaga em creche nos próximos anos que não seja pensando um modelo de parceria entre o setor público e privado, porque não há recursos. A gente vê o que os prefeitos passam. As prefeituras estão tão destruídas que muitas vezes perdem os poucos recursos que tem no orçamento federal, porque não sabem nem fazer projeto, nem cadastrar um projeto no sistema dos ministérios. A gente é obrigado a ficar, eu disse outro dia para o ministro Onyx, você tem que criar aqui uma estrutura de uns 40 assessores só para ficar atendendo demanda dos prefeitos que perdem as suas emendas. Só com isso você vai ter uma base de mais de 300 deputados, porque uma boa parte dos deputados precisa ficar no plenário e não tem tempo de ficar acompanhando os seus deputados. Então, esse é o drama da gestão pública brasileira e é por isso que estou aqui hoje para, primeiro, agradecer ao senhor a parceria com a Câmara de Deputados e dizer que nós vamos enfrentar esses desafios. Não sei qual vai ser o resultado do plenário, quando a gente for colocar essa matéria para votação, mas eu e muitos acreditamos que a necessidade de reformar o Estado, de trabalhar com eficiência, a gente não consegue, para encerrar aqui, para não ser muito longo, a gente não consegue, na discussão da renovação do Fundeb, colocar a palavra eficiência. Querem aumentar mais recursos, tudo bem, o Brasil já gasta bastante com educação, gasta mal, o governo federal, inclusive, topa aumentar, eu não sei com qual recurso topa, mas tudo bem, e a gente não consegue vincular esses recursos a uma necessidade de melhorar a eficiência da educação pública
no Brasil. São mitos, né? São problemas que nós temos, né? E agora também o problema das nossas queimadas, que minam a imagem do nosso país e que nós precisamos também dar uma resposta. Eu disse ao presidente ontem que nós precisamos mostrar de forma clara, e disse a ministra Tereza Cristina, que nós precisamos mostrar que nós vamos enfrentar esse desafio. Da onde vem o problema, quem está certo, isso não é o mais importante. O mais importante é a gente preservar a nossa floresta, preservar o nosso meio ambiente, punir aqueles que insistem em degradar, né, a nossa floresta, mas a gente precisa, né, dar uma solução para que o Brasil não sofra sanções, inclusive na própria, né, comercialização dos nossos produtos do agronegócio. Eu acho que não é criticando, não é culpando ninguém, nem acho que a culpa é exclusiva de um governo que começa, mas eu acredito que, em conjunto, e acho que eu tenho certeza que a gente vai conseguir construir esse caminho para que o Brasil possa continuar avançando e tendo o respeito das outras nações numa área tão sensível como o meio ambiente. Então, a Câmara vai continuar com a nossa agenda de reformas. Eu digo isso para todos. Se a gente não reduzir despesa, a gente não vai conseguir ampliar investimento. Qual vai ser a solução? É enfrentar esse desafio. A solução não vai ser aumentar a dívida pública, não vai ser abrir o teto para aumentar a despesa. O teto de gastos, ele vai gerar situações traumáticas nos próximos 2 anos, a gente sabe disso, mas se nós não enfrentarmos esse trauma olhando o lado da despesa, né, nós estaremos reafirmando uma política que o Brasil teve nos últimos anos. Aumenta a despesa, então se a despesa aumentou, vamos aumentar impostos e a sociedade que pague a conta. A sociedade não quer mais pagar a conta, né, de uma carga tributária tão alta e que gera resultados para a sociedade tão pequenos. Então, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com cada um de vocês, reafirmar o papel da Câmara dos Deputados nesse debate. Não necessariamente nós vamos conseguir avançar em tudo que nós queremos e nós sonhamos, mas tenho certeza que dialogando, conversando, falando o que cada um acredita, a gente vai construir maiorias ou consensos em vários desses temas que podem, né, ajudar o Brasil a voltar a crescer de forma sustentável, gerar emprego, melhorar a qualidade dos serviços públicos, principalmente educação e saneamento, educação e saúde, resolver os investimentos através de parcerias com o setor privado na área de saneamento, que é outro drama, né, e junto com estados e municípios conseguir atender melhor à sociedade naquilo que cabe a cada um de nós e construir soluções claras de segurança jurídica para que o setor privado possa voltar a investir no nosso Brasil. A gente precisa acreditar nisso. Quem vai gerar emprego no nosso país nos próximos anos é o setor privado. O setor público precisa voltar a ser do tamanho de outras economias que competem com o Brasil. O Brasil gasta 80% dos seus recursos com salário e aposentadorias. O Chile gasta 43%, o México 45%. A partir daí, a gente já começa a contar uma história de falta de competitividade clara do Brasil em relação às outras economias. Aí precisa fechar a economia, precisa dar incentivo, etc., etc., que todos vocês conhecem melhor do que eu. Então, muito obrigado pela oportunidade, reafirmando a importância do seu trabalho, doutor Gedal, de cada um de vocês, e a certeza que a Câmara está pronta para dialogar e para construir, né, as soluções que o Brasil espera da política e dos políticos. Muito obrigado.